Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. É uma alegria imensa poder entrar em sua casa, no seu trabalho ou onde quer que você esteja, para juntos buscarmos a presença de Deus. Eu creio que o Espírito Santo quer falar profundamente com você, renovar as suas forças e acender um fogo novo no seu coração. Talvez você tenha acordado cansado, desanimado ou até preocupado com as situações que está enfrentando. Mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus é poderoso para mudar quadros, transformar cenários e encher o seu coração de paz. Hoje, vamos aprender algo precioso que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. E eu tenho certeza que será alimento para a sua alma. Te convido a estar orando juntamente comigo, para que possamos estar iniciando esse momento com a palavra de Deus. Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Te louvamos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Pai, eu peço que neste momento cada pessoa que está acompanhando esta mensagem seja tocada pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor fale de forma clara, profunda e viva. Acalma os corações, afasta toda distração e derrama sobre nós a unção que despedaça todo jugo. Que ao final desta mensagem saiamos mais cheios da tua presença, mais comprometidos com o teu reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Meus irmãos, o título desta mensagem é A Marca de Quem Esteve com Jesus. A marca de quem esteve com Jesus. E a nossa leitura principal está em Atos, capítulo 4, versículo de número 13, e diz assim: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Esse versículo está dentro de uma narrativa extraordinária. Pedro e João estavam indo ao templo na hora da oração e encontraram na porta chamada Formosa um homem coxo de nascença, que pedia por esmolas. O texto bíblico nos mostra que Pedro, cheio do Espírito Santo, ministrou cura àquele homem. Nós podemos encontrar esse texto em Atos, capítulo 3, versículos 6 a 7, que descreve assim: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Meus irmãos, aquele homem nunca havia andado, ele nunca havia dado um passo sequer na vida. Levantou-se imediatamente, começou a andar, saltar e louvar o nome do Senhor. Esse milagre atraiu uma multidão e Pedro aproveitou-se para pregar sobre Jesus Cristo, anunciando que ele é o Messias prometido e que havia ressuscitado dentre os mortos. Mas nem tudo são flores, meus irmãos. Essa mensagem incomodou profundamente as autoridades religiosas. Os sacerdotes, capitães do templo e saduceus prenderam Pedro, prenderam João e os levaram para prestar contas diante do sinédrio.
Foi então que, diante das maiores autoridades judaicas, aqueles dois homens simplesmente falaram com ousadia e autoridade, defendendo a fé e proclamando o Senhor Jesus. O Sinédrio percebeu algo magnífico, extraordinário. Eles eram homens sem estudo formal, mas falavam com convicção, sabedoria e poder. E então reconheceram que a diferença estava no fato de que eles haviam estado com Jesus. Meus irmãos, essa é uma das declarações mais lindas e impactantes do Novo Testamento. Não havia como negar. Pedro e João exalavam a presença de Cristo. O modo como falavam, a firmeza das palavras, a paz no semblante, tudo revelava que eles tinham intimidade com o Mestre. Não era títulos acadêmicos, não era eloquência treinada, não era influência política, era a presença de Jesus que fazia toda a diferença. E isso é poderoso demais para nós hoje. Quantas vezes olhamos para nós mesmos e pensamos, eu não tenho o suficiente para fazer a obra de Deus? Talvez você já tenha se sentido assim, inseguro para evangelizar, com medo de orar por alguém, achando que não sabe falar direito ou que não tem conhecimento bíblico suficiente. Mas a palavra nos ensina que a capacitação não vem de nós mesmos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, está escrito: não que sejamos capazes por nós de pensar coisa alguma, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Pedro e João eram pescadores da Galileia, acostumados com redes, barcos, mares, mas não com tribunais e discursos públicos. Contudo, depois que estiveram com Jesus e foram cheios do Espírito Santo no Pentecostes, eles se tornaram testemunhas ousadas do Evangelho, capazes de falar diante de qualquer autoridade. Isso nos mostra que o mais importante não é o quanto você sabe, mas o quanto você está com Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Meus irmãos, hoje o Senhor está nos chamando para uma vida tão marcada pela presença dEle que as pessoas ao nosso redor percebam claramente que andamos com Cristo. No seu trabalho, alguém pode até não saber citar um versículo, mas pode sentir a paz quando você entra. Na sua família, mesmo aqueles que não compartilham da mesma fé, podem perceber que há algo diferente em você. E o que é isso? É a presença de Jesus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Isso não se conquista apenas frequentando o culto, mas com a vida no altar, oração constante, leitura diária da palavra, comunhão com os irmãos, obediência à voz do Espírito Santo. Quando a presença de Deus está em nós, até o nosso silêncio fala, até o nosso olhar transmite amor, até as nossas reações diante das lutas revelam fé. Sabe por que Pedro e João não se intimidaram diante do Sinédrio? Porque eles já tinham passado tempo suficiente com Jesus para saber que ele é maior do que qualquer tribunal humano. Meus irmãos, eles o viram acalmar tempestades. Vamos ler Marcos 4,39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aqueles discípulos o viram multiplicar pães e peixes para alimentar uma multidão.
Está ali em João, capítulo 6, versos 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Eles o viram chamar mortos à vida. João 11:43. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Depois de testemunhar tudo isso, como poderiam temer ameaças humanas? É isso que acontece quando passamos tempo com Jesus. Ganhamos uma confiança que não vem de nós, mas da certeza de quem Ele é. Aleluias! Glória a Deus! Santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero lhes fazer uma pergunta direto. As pessoas conseguem perceber que você esteve com Jesus? Não estou perguntando se você frequenta a igreja, se participa de ministérios, se você canta ou prega. Estou perguntando se a sua vida, o seu jeito, o seu caráter reflete a presença dele. Em Mateus 5,16 está escrito: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não é sobre autopromoção, é sobre viver de modo que Cristo seja visto em nós. No trato com as pessoas, no modo como falamos, na maneira como reagimos às dificuldades, no cuidado que temos com a nossa família, tudo deve refletir que somos dele. Meus irmãos, imagine um crente que trabalha numa empresa, onde há fofoca, discussões, intrigas, quase não tem, não é verdade? Oh, meu Jesus! Todos ao redor reagem com raiva, impaciência, mas esse crente mantém a calma, fala com mansidão e não se envolve em conversas que destroem. Com o tempo, os colegas começam a perceber. Esse aí é diferente. E quando perguntam por quê, ele responde com simplicidade: eu conheço a Jesus e ele mudou minha vida. Oh, aleluias, glórias a Deus. Esse é o verdadeiro testemunho. Não é apenas falar de Jesus, é viver de tal forma que as pessoas o vejam através de nós. Glórias a Deus. O texto de Atos diz que Pedro e João falaram com ousadia. Essa ousadia não é insolência, não é arrogância, é a coragem sobrenatural que vem do Espírito Santo para anunciar a verdade, mesmo quando ela é impopular ou perigosa. Jesus prometeu isso, meus irmãos. Jesus prometeu isso para os discípulos, prometeu isso para nós. Veja em Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. É isso que não precisamos ter medo de testemunhar. É por isso que não precisamos ter medo, meus irmãos. O mesmo Espírito que encheu Pedro e João quer nos encher hoje. Mas aí alguém de repente pode pensar, mas eles estiveram com Jesus fisicamente e nós não podemos mais estar com ele fisicamente. É verdade. Nós não o vemos com os olhos naturais, mas podemos estar com ele espiritualmente todos os dias. Nós o encontramos na oração. Inclusive, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, nos aconselha a orar sem cessar. Estejamos o tempo todo com o Senhor Jesus. Nós também o encontramos na palavra.
João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Nós o encontramos na comunhão com os irmãos. Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Cada vez que oramos, cada vez que lemos a Bíblia ou adoramos, estamos passando tempo com Ele. E quanto mais tempo passamos com Ele, mais nos parecemos com Ele. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, eu sinto que o Espírito Santo, ele está chamando alguns de nós para voltar para a presença dele. Talvez você já tenha experimentado dias de fervor, oração intensa e intimidade com Deus, mas com o tempo foi deixando isso de lado. O Senhor está dizendo: filho, filha, volte ao lugar secreto. Quero que as pessoas olhem para você e vejam que eu estou contigo. Não é tarde para recomeçar. Hoje pode ser um marco na sua vida espiritual. Ore comigo. Vamos fazer uma oração junto. Querido Espírito Santo, nós te agradecemos por esta palavra tão viva, tão atual. Assim como Pedro e João foram reconhecidos como homens que estiveram com Jesus, queremos que a nossa vida reflita a tua presença. Pai, eu intercedo por cada irmão e irmã que está me ouvindo agora. Derrama uma unção nova, renova o primeiro amor, reacende o desejo de estar contigo. Que a ousadia do Espírito Santo tome conta de cada um de nós, para pregarmos, para orarmos e para vivermos como verdadeiros discípulos. Abençoa as famílias, cura os enfermos, consola os que choram, salva aqueles que ainda não te conhecem. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluias, glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, foi uma alegria enorme compartilhar este momento com cada um de vocês. Lembre-se, a marca do cristão verdadeiro é a presença de Jesus em sua vida. Viva de tal forma que as pessoas percebam isso sem que você precise dizer sequer uma palavra. Nós nos encontramos no próximo sermão, na próxima palavra. Fiquem todos na preciosa paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente.